Terça-feira é dia de análise de fato aqui no Jornal da TVC e hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos prédios aqui em Fortaleza. Uma série de desabamentos em Fortaleza nos últimos meses acendeu a luz vermelha de como está a integridade física da estrutura dos prédios aqui na cidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo no nosso análise de fato de hoje o engenheiro civil patologista Lauton Parente, conhecido como o doutor dos prédios. Muito bem-vindo, doutor dos prédios, aqui no nosso jornal. Primeiro, explicar para a população como é assim, essa coisa do patologista, né? O engenheiro civil a gente conhece, agora o engenheiro civil patologista. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, saudar com boa noite aí os telespectadores do nosso TV Ceará. Uhum. E, Bruno, a questão da patologia das edificações, ela, como toda patologia, estuda problemas, né? Sim. No caso das edificações, que envelhecem ao longo do tempo e que precisam de atenção. E que a gente pode fazer, inclusive, um paralelo com a medicina e entender que uma pessoa ela precisa de check-ups ao longo do tempo. Assim como uma da estrutura mesma também. forma, uma estrutura que também sofre o seu envelhecimento, os seus problemas com esse envelhecimento. E isso precisa ser entendido, precisa ser tratado da maneira correta, para que aquela edificação consiga ter mais vida útil, mais durabilidade. E aqui em Fortaleza, você falou dessa questão de ser tratado da maneira correta, né? A gente acompanhou a verticalização da cidade, né, desde os anos 80, teve um boom ali mais ou menos ali por próximo da Copa também, a cidade se verticalizou mais ainda. É feita da maneira correta, como você mesmo falou? Você acha que esse estudo, essa preocupação nas estruturas dos prédios aqui da cidade? A questão da verticalização, que vem sendo feita desde a década de 80, ela teve seus critérios ao longo do tempo. Normas técnicas foram desenvolvidas, né? Antes das normas haviam as boas práticas que foram consolidadas em normas técnicas. Essas normas técnicas tiveram os momentos em que elas estavam sendo iniciadas no seu uso, né? Ainda no conhecimento, na fase de estudo, né? Então tem alguns prédios, existem prédios que não estão ainda com essa, não tiveram a oportunidade lá atrás de ser normalizados porque a norma não existia. Sim. Mas existia a boa prática, né? Uhum. As edificações que elas hoje, elas seguem as normas técnicas. O que a gente entende na questão dessa série de desabamentos que você falou não é o caso construtivo, Sim. e sim o caso da manutenção que toda edificação precisa. Está muito mais na questão de quem mantém, como mantém, o que utiliza para manter, em que período se mantém. Então, tudo isso é uma série de dados que formam uma equação para cada edificação. Nós temos um roteiro de manutenção para uma edificação X é diferente para uma edificação Y, são diferentes. Então, Sim. cada uma tem as suas necessidades, né? E como fica aqui em Fortaleza, assim, para poder preencher todos esse check-up, como o senhor está falando aí, dessas edificações, né? Como é que está aqui em Fortaleza? Como é que essa averiguação é feita aqui em Fortaleza? Olha, a gente tem uma atuação já há algum tempo e a gente percebe um déficit muito grande de manutenção. Sim. As manutenções, elas não são tratadas da forma correta, e aí eu já sairia da esfera de Fortaleza, iria já para a esfera de Brasil. A gente tem as nossas andanças no país e percebe realmente que os problemas são muito parecidos, todos sempre ligados à falta de manutenção. Agora há pouco nós vimos no Rio de Janeiro, aliás, em São Paulo, uma marquise que também vitimou um estudante. No Rio, uma placa de mármore que caiu de uma edificação, que também vitimou, inclusive, engenheira civil, né? Então, assim, o problema é generalizado, é da cultura. Nós não temos uma cultura de manutenção. E a inspeção predial, já entrando nesse tema tão falado, né? E a inspeção predial pode ser o objeto que traga a oportunidade de se criar essa cultura, né? A inspeção predial, ela deveria estar na consciência dos moradores, na consciência dos gestores, dos administradores, dos condomínios, né? Você manter
da forma correta. Sim. Né? Nós temos uma diretriz de cada coisa no seu lugar. Nós temos os engenheiros, nós temos os mestres de obra, nós temos os pedreiros. Né? Cada um ocupa dentro desse elo, ocupa a sua posição, são todos importantes. E um não pode tomar o lugar do outro. Então, quando você faz uma manutenção, você precisa realmente entender, olha, faça desse jeito. Tá certo? E eu te acompanho e oriento os profissionais. E cada um vai se ajudando. E, Lauton, tem algum fator, ou quais são os fatores mais comuns assim, que interferem na manutenção ou na saúde, né? Já que a gente está falando meio que nesse tema aqui das edificações aqui de Fortaleza? Bom, as edificações de Fortaleza, a gente tem que entender que como cidade litorânea e exponenciada aí pelo que a gente tem de correntes no ar, né? Nós temos uma agressividade do ar muito grande. Certo. Essa agressividade do ar, ela se reflete nas estruturas, nas armaduras, né? Nos ferros, né? Mais conhecido popularmente, né? Nós engenheiros chamamos de armadura, né? Essas armaduras, elas são atacadas ao longo do tempo, todos os dias, com mais ou menos intensidade, mas todos os dias são depositados sais cloretos, que é a marisia, né? São depositados nessas edificações. E essas edificações sequer promovem uma lavagem de fachada para descontaminar. Fortaleza, de um tempo para cá, cresceu absurdamente a quantidade de veículos que esperem o carbono no ar. Sim. Então, além do sais cloreto, agora nós temos uma contribuição de carbono, que também é um elemento danoso às estruturas. Então, passa a existir uma necessidade de serviços básicos como uma lavagem. Entendeu? E que é negligenciado. Que é negligenciado. Olha, assim, a gente tem a questão da recuperação estrutural. Até pouco tempo, as pessoas negligenciavam fissuras. Passavam por uma fissura e não sentiam muito... Era um pouco diferente, né? Bem mais complicado. A Lauton, a gente tem as imagens de algum desses casos, né, que aconteceram nos últimos meses aqui em Fortaleza, tanto o edifício Andréa, como também o edifício também no bairro de Fátima, mais recentemente também no bairro Cocó, onde o revestimento, né, de um dos prédios caiu e acabou quebrando o teto lá da garagem. Lauton, agora falando assim, quais são os sinais? A gente está vendo aí, né, que são prédios que já demonstram, tem vários sinais aí de desgaste e tudo. Quais são os sinais que os moradores, as pessoas têm que ficar atentos, quem mora em prédio ou até mesmo casa, tem que ficar atento em casa para ver, em vez de assim, não, agora precisa de uma inspeção ou então aqui está ficando mais complicado. Quais são esses sinais que as pessoas têm que ficar? Eu tenho certeza, Bruno, que muitos moradores que estão assistindo a nossa análise de fato já perceberam algum problema desse tipo em suas edificações. Os que moram em edificação, sim, já perceberam, até em casa mesmo, já perceberam algum sintoma do que nós vimos aqui nas imagens. Sim. Né? Então, assim, é justamente isso que está sendo apresentado. Uma armadura exposta é uma ocorrência crítica, porque ele está tirando o desempenho daquela estrutura. Aquela estrutura que é para trabalhar com um certo grau de segurança já não está. Então, armaduras expostas, ferros expostos, enferrujados, oxidados, como chamamos, né? A questão de fissuras, infiltrações, vazamentos, quadro de distribuição de energia, né? Então, assim, esses são os principais problemas que a gente encontra numa edificação e que é de fácil detecção. Olha, aqui existe um problema. Que problema? Qual grau? Não é o morador não técnico que vai dizer. É justamente o inspetor predial, o técnico, o patologista. Esse sim está qualificado a identificar e a organizar por nível de prioridade o que deve ser feito primeiro. Ok, então, Lauton, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Análise de Fato aqui dessa semana. E no próximo bloco você vai saber como estão as atividades da primeira mostra de gastronomia e cultura. Você vai ver também. E você vai conhecer o projeto do Hospital Valdemar de Alcântara, que incentiva a leitura. É daqui a pouco. Você pode acompanhar a programação da TVC nas nossas redes sociais. Acesse o Instagram, o Facebook ou a nossa página oficial. As reportagens do Jornal da TVC também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Confere e aproveita para curtir e compartilhar. E tem também o WhatsApp, para você manter contato direto com a gente. TVC, você aqui.